Histórias do Caminho, o Espírito de Verdade. Durante os estudos e pesquisas do professor Rivail, Allan Kardec, acerca da fenomenologia mediúnica, no auge do movimento espiritualismo moderno, o futuro codificador do Espiritismo recebe a informação, através do Espírito Zéfiro, em 11 de dezembro de 1855, que seu trabalho estava sendo guiado e protegido por uma entidade que havia sido na Terra, um homem justo e sábio. Mais tarde, já em fase de elaboração de O Livro dos Espíritos, Kardec vai participar de uma sessão espiritual familiar, em 25 de março de 1856, e finalmente pôde empreender diálogo com a referida entidade, pela mediunidade da senhorita Baldin. Meu espírito familiar, quem quer que seja, agradeço por ter vindo me visitar, poderia me dizer quem você é? Resposta: para você, eu me chamarei a Verdade, e todos os meses, aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. O nome Verdade que você adotado é uma alusão à verdade que procuro? Resposta: e talvez, pelo menos constitui um guia que te protegerá e te ajudará. Você teria sido algum personagem conhecido na Terra? Resposta: e eu te disse que, para você, eu seria a verdade, isso para você queria dizer discrição, não saberá mais nada a respeito disso. Estudemos com o uso da lógica e da razão a importante temática: quem é o Espírito de Verdade? Consta do Evangelho de João, capítulo 16, versículos 12 e 13, a seguinte promessa de Jesus: e ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de Verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Sabemos que Jesus, por conta da limitação intelectual e moral da criatura humana, não pôde dizer tudo à sua época. Por isso, muitas vezes, utilizou de alegorias e ensinou através das parábolas, mas, na Santa Ceia, no trecho citado do Evangelho de João, afirmou que viria o Espírito de Verdade para nos guiar através da verdade. Encontramos na codificação espírita diversas mensagens atribuídas ao Espírito de Verdade, e sabemos que ele é o responsável pela vinda da veneranda doutrina espírita e atuou diretamente no período da codificação, inspirando Allan Kardec e dirigindo espiritualmente sua tarefa. No meio espírita, basicamente, 3 posicionamentos sobre quem seria o Espírito de Verdade. 1. Seria o próprio Cristo. 2. Seria João Batista. 3. Seria um grupo de espíritos elevados atuando sob a direção do Cristo. Na Revista Espírita, de março e junho de 1862, há a evocação de 2 membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que regressaram à espiritualidade, Sr. Jobard e Sr. Sanson. O Sr. Jobard, ao ser questionado por Allan Kardec sobre os espíritos que estava vendo, diz: e vejo, principalmente, Lázaro e Erasto, depois, mais afastado, o Espírito de Verdade, planando no espaço, depois uma multidão de espíritos amigos que vos cercam, agradecidos e benevolentes. Sede felizes, amigos, porque boas influências vos disputam as calamidades do erro. Março de 1862. O Sr. Sanson, por sua vez, diz que estava vendo o Espírito de Verdade, Santo Agostinho, Lamennais, Sonnet, São Paulo, Luiz e outros amigos, conforme consta da Revista Espírita de junho de 1862. Diante dessas valorosas informações, podemos excluir a ideia de que o Espírito de Verdade seria um grupo de espíritos, pois, na verdade, trata-se de um espírito. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, encontramos uma das mais belas mensagens do Espírito de Verdade: e venho, como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. E escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade, e disse: e vinde a mim, todos vós que sofreis. Todas as verdades se encontram no cristianismo, os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Espíritas, e amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Esta mensagem também se encontra em O Livro dos Médiuns, no capítulo 31,
item 9, e no final, numa nota, Allan Kardec diz que ela foi recebida por um dos melhores médiuns da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e foi assinada pelo Espírito Jesus de Nazaré. O codificador fala da elevação e das ideias constantes da mensagem, deixando a cada um a avaliação da autenticidade da autoria. O conteúdo da mensagem realmente é elevado e também se percebe pelas palavras utilizadas, como, por exemplo, "E disse, vinde a mim, todos vós que sofreis", que somente poderia ter sido ditada pelo Espírito que a assina. Dada a seriedade do assunto ora tratado, buscamos outras mensagens de autoria do Espírito de verdade, com o escopo de analisarmos o conteúdo e as palavras usadas, a fim de esclarecermos sua identidade. Na Revista Espírita, de dezembro de 1864, há uma mensagem do Espírito de verdade, onde ele fazendo referências à obra O Evangelho segundo o Espiritismo, lançado naquele ano. Um novo livro acaba de aparecer, é uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim, por ordem do meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Esta palavra foi esquecida pelo maior número, e a incredulidade, o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Há várias moradas na casa do Pai, disse-lhes eu há 18 séculos. Estas palavras o Espiritismo veio fazê-las compreendidas. Encontramos, ainda, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, outra magnífica lição do Espírito de verdade, que eu sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Dessa forma, perguntamos: quem é o grande médico das almas? Quem trouxe a palavra de Deus aos homens de vontade? Quem disse, e há muitas moradas na casa do Pai? Quem afirmou, vinde a mim, todos vós que sofreis? Não há dúvidas. O Espírito de verdade é Jesus, que voltou para cumprir a promessa de enviar o Consolador prometido, de forma que ele cuidou diretamente da vinda do Espiritismo à Terra, sendo que os demais espíritos que colaboraram na codificação, tais como Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão, Paulo, São João Evangelista, Erasto, agiram sob a sua inspiração direta. Comentários finais. A proteção desse espírito, cuja superioridade eu então estava longe de imaginar, jamais, de fato, me faltou. A sua solicitude dos espíritos que agiam sob suas ordens, se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida, quer a me remover dificuldades materiais, quer a me facilitar a execução dos meus trabalhos, quer, enfim, a me preservar dos efeitos da malignidade dos meus antagonistas, que foram sempre reduzidos à impotência. Se as tribulações inerentes à missão que me cumpria desempenhar não me puderam ser evitadas, foram sempre suavizadas e largamente compensadas por muitas satisfações morais gratíssimas. Na reunião de 9 de abril de 1856, Kardec fez essa nota explicativa especial. És a luz do mundo, toda a verdade, Espírito da verdade, vem Jesus, viva Jesus. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Obras póstumas, Allan Kardec, segunda parte, e Meu Guia Espiritual. Momento Espírita, Federação Espírita do Paraná. Reunião de 9 de abril de 1856, Kardec fez essa nota explicativa especial, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas.